Olá, alunos do segundo ano, iniciando o volume 2 do PET, em que nós começaremos uma matéria chamada Quantidade de Matéria. Continhas, continhas, continhas. Mas é uma matéria gostosa de estudar. Nós vamos tratar de quantidade de matéria, está relacionado a massa atômica, massa molecular, mol, constante de Avogadro. São unidades de medidas utilizadas na química. Conforme eu acabei de falar, é o que a gente vai estudar, nessas 2-3 semanas vai tratar só desse assunto no PET. Aí nisso, a primeira coisa que se fala lá no PET é com relação à grandeza. Fala-se mol, constante de Avogadro. Quando eu falo em grandeza, a grandeza serve para referência em medidas, Por exemplo, a grandeza de massa é o quilo. A grandeza para se medir volume é o litro. Quando eu falo uma dúzia, são 12 unidades. Em química a gente utiliza o mol, certo? Aí naquele caso que eu acabei de falar, os padrões que a gente tem, as unidades básicas, no sistema métrico, que a gente utiliza normalmente, Essas são balanças utilizadas no laboratório, são balanças de precisão, No caso aqui, um termo que vocês vão ouvir falar bastante é sobre massa atômica. A massa atômica, ela foi tida da seguinte maneira: o símbolo é U de unidade e sempre vai corresponder a 1/12 do átomo de carbono. Então, é a 12ª parte do átomo de carbono, a unidade de massa atômica, ok? Aí, no caso, por exemplo, então, quais são esses valores? Não precisa se preocupar, sempre é dado nas questões, até no Enem da vida aí, sempre esses valores são dados como referência. Você vai ter que saber só fazer o cálculo. Então, por exemplo, o berílio, a massa atômica é 901, o flúor 18,99, o sódio 22,98. Para a gente agilizar o cálculo, a gente costuma arredondar, ok? Então, quando se fala em massa molecular, a massa molecular é sempre a soma das massas atômicas de todos os átomos de uma substância expressas em unidades de massa atômica, U. Então, esses valores são fixos, eles têm na tabela periódica, Olha os exemplos do potássio, do carbono e do oxigênio. Esses são os valores das massas atômicas. E no caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês como que a gente faz esse cálculo. Sempre te dá, no caso, a substância, que no caso aqui nós temos a glicose, e a sua respectiva fórmula, C6H12O6. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. Essa é a fórmula da glicose. Para se calcular a massa molecular, é o seguinte: eu pego, então, a quantidade de átomos e multiplico pelo valor da massa atômica. Então, no caso do carbono, vai ficar 6. Aí a gente vai ter isso como dado, ou pode olhar na tabela periódica, a massa atômica do carbono é 12. Então, por isso que vai ficar 6 vezes 12. O hidrogênio eu tenho 12 átomos, aí vai ficar 12 vezes o valor da massa atômica do hidrogênio. Então, por isso que vai ficar 12 vezes 1, 12. O oxigênio são 6 átomos e a massa atômica do oxigênio é 16. 6 vezes 16. Ai, Graciele, mas se eu tivesse feito invertido aqui, a soma dos fatores não altera o produto, então a ordem aqui não importa, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte: fez as multiplicações de cada elemento e ao final a gente soma, calculamos a massa molecular. No caso aqui, da ureia, que a fórmula já é um pouquinho maior, faz cada letra maiúscula um elemento químico. Então, faço para cada um deles. Faz para o nitrogênio. No caso aqui, cuidado, que é aquela propriedade distributiva da matemática. Tudo que está fora está multiplicando o que está dentro. Nesse caso aqui, eu tenho 1 vezes 2, 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Então, por isso que vai ficar 2 vezes 14, que é o valor do nitrogênio. Aí vai ficar
4 vezes 1 do hidrogênio. No caso do carbono, se não tem índice nenhum, quer dizer que é um átomo só, então por isso vai ficar 1 vezes 12. E no caso do oxigênio é a mesma coisa, um átomo vezes 16. Fiz as multiplicações, pega no final e soma.